Vamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, nesta noite, é um motivo de grande alegria de estarmos aqui com os irmãos, retornando a esta casa de oração, para juntos estarmos refletindo um pouco na palavra do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Você também que está em sua casa, que está ouvindo, que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um também, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do 9, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração, ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, com certeza, neste mês de fevereiro, os irmãos estão ouvindo com este tema frutificando, sendo frutíferos no conhecimento de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa de nós realmente sermos frutíferos no conhecimento de Deus, de conhecer realmente quem é o nosso Deus. Amém? Por isso, para você produzir frutos abundantemente e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você é por fora. Sabia disso? Vou repetir. Para você produzir frutos abundantemente no conhecimento de Deus e frutos duradouros, Deus precisa torná-lo maior, você por dentro, do que você é por fora. Porque como é você por dentro? Às vezes quando a gente vai olhar para um, para outro, a gente vê, pô, é lindo, bonito, por fora. Mas por dentro, só Deus se nos conhece por dentro. Como está a tua vida, como está o teu coração. Por isso que Deus precisa nos tornar maior por dentro do que nós somos por fora. E nós temos também que aprofundar as nossas raízes. As nossas raízes. Porque sem profundidade das raízes não se tem fruto, não se chega a um conhecimento de Deus. E se não tem fruto, não dura, não dura. E é por isso que Deus a cada dia Ele trabalha na minha e trabalha na sua vida. Por isso, para nós sermos frutíferos no conhecimento de Deus, nós temos que aprofundar
ainda mais as nossas raízes. Você já imaginou uma árvore sem raiz? Não tem raiz se aprofundando. Por isso que o Salmo 92:12 vai dizer: a luz do justo é como a palmeira, né? A luz do justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. E se você for olhar a palmeira, é um crescimento lento, mas constante. As raízes crescem mais para baixo do que o caule vai subindo para cima, demora tempo. E as raízes, ela vai descendo, procurando, sabe o que as raízes? Água. Procura água, e aí vai. Procurando aonde tem água, ela vai descendo mais e mais as profundezas da terra. E de repente aquelas raízes se depara com rocha, e aí começa a bater na rocha, mas não para. O que é que ela faz? Começa a se enrolar toda na rocha. Você já imaginou? As raízes crescendo tanto para baixo, ao ponto de se enrolar toda na rocha, e aí vai tentar tirar de cima essa árvore. Você não consegue tirar facilmente, porque ela está toda envolvida com a rocha. E nós sabemos que a rocha, ela simboliza Jesus. É Cristo. Cristo. Por isso, para você ser frutífero, você tem que aprofundar as suas raízes. As suas raízes. Enraizados para frutificar, não podem parar de aprofundar as suas raízes. Se você quer crescer, ser frutífero, aprofunde as suas raízes. Quanto mais profundidade nas raízes, mais fruto você terá. Porque realmente, se as suas raízes estiver se aprofundando, descendo mais, se alicerçando, pode vir vale, pode vir deserto, pode levantar qualquer coisa, você sempre vai declarar, como Paulo disse: quem me separará do amor que há em Cristo Jesus? É a luta? É a morte? É a perseguição? Nada neste mundo poderá me separar. Agora, infelizmente, estamos vivendo uma época que muitos que se dizem ser cristãos, por qualquer coisinha, estão abandonando o evangelho. Por quê? Porque não tem raízes, querido. Não se aprofundaram as suas raízes. Não tem um conhecimento acerca de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus criador dos céus e da terra. Não tem este conhecimento. Sem profundidade nas raízes não se tem fruto, e se não tem fruto, não dura. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim, sem ele, nada podereis fazer. Amém? E o segredo para aprofundar ainda mais as raízes, o segredo para a vida frutífera, é você permanecer em Cristo. Você quer aprofundar suas raízes? Permaneça em Cristo. Mas tem gente que não quer permanecer em Cristo. Você tem que estar permanecendo em Cristo. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus. Vou repetir.
O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus. Estou fazendo isso para Jesus, fazendo isso para Jesus. É bom, mas não é tudo, não é isso não. Sabe qual é o segredo para uma vida transbordante? É estar mais com Jesus. O seu tempo, você está mais no WhatsApp, conversas aí fora, ou você está mais com Jesus? Será que você está passando mais tempo com Jesus? Por isso que Deus proporciona este período para mim, para você, estarmos na casa do Senhor, cultuando a Ele, adorando a Ele, ouvindo a palavra dEle, porque nós realmente desejamos estar com Jesus. No livro do profeta Jeremias, lemos a seguinte orientação: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha para aí, a comparação de um homem feliz, bem-aventurado, dizendo que as suas raízes se estendem para o ribeiro. As raízes quer água, a raiz quer água para poder se fortalecer. Ele não temerá quando chegar o calor. Querido, que coisa interessante. Aquele que está com Jesus, aqueles que está buscando estar com Cristo a cada dia, querem se aprofundar neste conhecimento, aleluia. Quando vier o calor, quando vier a tempestade, o deserto, ele não temerá, porque a sua confiança está em Deus. Você está se aprofundando, você está aprofundando as suas raízes, e vai dizer porque as suas folhas estão sempre verdes. Já parou? Ele faz uma comparação, uma analogia do homem feliz, bem-aventurado, igual o Salmo 1 em diante, que as suas raízes estão procurando o ribeiro onde tem água, e aí não vai secar, as suas folhas serão verde, viçosa, e vai estar sempre o que? Alegre, glorificando, exaltando o Senhor. Vai estar na luta, deserto, prova, tantas coisas, mas pela confiança em Deus, vai continuar dizendo, como Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido, e vai continuar louvando e adorando ao Senhor, aleluia. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias 17, 7 a 8. Precisamos aprofundar ainda mais as raízes para suportar as intempéries da vida, o calor e a seca. As raízes são fontes vitais de nutrição para a planta ou para a árvore. E nós somos esta árvore de Deus. E se você é comparado com uma árvore, você tem que estar aprofundando as suas raízes. Tem que procurar estar em Cristo. Não é você fazer mais por Deus, mais por Jesus, não. Esse é bom, mas é você estar mais com Cristo. Jesus lá em João 4, ele vai na mulher samaritana, e aí o discípulo vai procurar comida. Quando volta, mestre, encontramos aqui comida. E Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, vírgula, e realizar a sua obra. E aí se depara com alguns, como é que está, irmão? Eu estou envolvido na obra de meu Pai, eu estou fazendo a obra de Painho, eu estou empolgado na obra, estou tanto na obra. É importante, é essencial, mas não é tudo, porque primeiramente vem a vontade de Deus. Lembra de Mateus 7? Muitos virão, Senhor, em teu nome profetizamos. Estava fazendo
a obra. Senhor, em teu nome nós curamos, fazendo a obra. E com dons que Deus deu, dom de cura, de profetizar, dom de fé, e Ele vai falar explicitamente: apartai-vos de mim, malditos que praticam a iniquidade. Vocês profetizaram, vocês curaram, mas não procuraram aprofundar as suas raízes em conhecer quem é Deus. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios que você fizer tantas coisas, mas se não tiver amor, de nada adiantará. Amém? Nada. Por isso, aprofunde as suas raízes. Aleluia. Raízes profundas são essenciais para capacitar você a enfrentar o calor da pressão e a falta de água. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos delicados. O calor está grande, o calor, a questão do pecado, as lutas, a dificuldade. E se você, meu irmão, minha irmã, não estiver arraizando as suas raízes, algo sério pode acontecer na sua vida. Algo sério pode acontecer na sua vida. Por isso, tome cuidado. É impossível aprofundar raízes sem ter intimidade com o Senhor. Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Não busca mais o Senhor. Eu prefiro estar em outros lugares do que estar na cara do Senhor, do que estar buscando o Senhor, de parar para orar, para conversar com Deus, de ler a Bíblia, de meditar. Por isso, Isaías vai dizer, se não for a memória, capítulo 1: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece, não sabe, não entende. E Jeremias ele vai dizer: horrorizai-vos, ó céus, e vede que o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram rotas, cisternas que não convém. Por isso é tempo de buscar o Senhor. É tempo de ser frutífero no conhecimento de Deus. Porque às vezes queremos ter conhecimento de tantas coisas, mas saiba de uma coisa: o maior conhecimento é o da palavra de Deus. É você conhecer Deus, conhecer quem Ele é, conhecer a sua essência, conhecer aquele que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. Amém? O fruto requer profundidade. A profundidade requer intimidade. E a intimidade requer tempo com Deus e com a sua palavra. Amém? A Bíblia diz, Salmo 1 em diante: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita, ele não imita, não anda na conduta dos pecadores. Ele não procura imitar os pecadores, ele não anda como os pecadores, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Obrigado, irmão. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele não medita de ano em ano, ele não medita de mês em mês, ele medita de dia e de noite, porque ele quer intimidade, ele quer aprofundar as suas raízes, ele quer conhecer mais esse Deus. Como Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O quanto você conhece de Deus? E eu volto ao início que eu falei: para você produzir frutos abundantes,
Deus precisa tornar você maior por dentro do que por fora. Porque você tem que saber como é que você está por dentro. Porque você não sabe. É igual você vai fazer, como é que você está? Não sei, vai fazer um exame. E aí o médico lá passa vários exames para você fazer. O médico vai olhar o exame e aí vai ter um diagnóstico. É igual na Bíblia. Quando você começar a meditar, quando você começar a ler a Bíblia, puxa aqui, ó, amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, fazer isso, isso e isso, é o diagnóstico. E aí você vai entender que muitas coisas na sua vida, precisa ser mudado. Amém? Construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo, que um autor escreveu um livro, ele falou. Em segundo lugar, para você ser frutífero, além de aprofundar as suas raízes, você tem que cooperar com Deus no processo. Os enraizados entendem que é preciso cooperar com Deus. E o que é cooperar com Deus no processo de frutificar? É aprender que Deus, em alguns momentos, precisa podar a nossa vida. Jesus exortou aos seus discípulos: eu sou a videira e meu pai o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz. Já o que produz, ele poda, para que possa produzir mais ainda. Então nós temos que estar cooperando. E podar significa cortar os galhos mortos. Os galhos mortos e aparar os vivos. Você já viu a plantação? Aí fica um bocado de galho seco, morto. Você tem que ir lá tirar e podar, cortar, limpar, para poder ajudar a planta a estar crescendo. Quais são as áreas da sua vida que já morreu? E você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia, você não tem mais vontade, quem sabe, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar o quê? De estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? Para aprender no seu santo templo. Olha o que o salmista vai pedir: de estar na casa do Senhor para estar aprendendo, aleluia, as coisas de Deus. Amém? Se você é enraizado que frutifica, você também será podado, para que você possa frutificar muito mais em nome de Jesus. Amém? E é por isso que Deus sempre, Ele vai estar nos podando. E Deus, Ele pode usar de tudo. Ele pode usar de tudo para te podar. Os problemas que você mesmo cria, uma grande decepção, um prejuízo financeiro, uma enfermidade súbita, alguma situação, Deus pode usar isso para estar podando a sua vida, para que você esteja frutificando, conhecendo mais, aleluia, ao Deus que você tanto diz que serve e que adora ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? O que impressiona os homens, o que impressiona aos homens não impressiona a Deus. O que impressiona os homens geralmente não impressiona a Deus.
Portanto, não tenha medo da polda, pois Deus está fazendo de você um discípulo. Deus está fazendo de você um discípulo. Discípulo vai muito mais além. Somos membro, crente, cristão, mas o discípulo, ele vai muito mais além. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Você está amando. Porque quando você entende que você é amado de Deus, amada de Deus, e que Deus te ama, aí você vai procurar amar os outros. Mas às vezes tem irmãos que parece que não se ama, e aí começa a questionar, dizendo que não tem valor, que não presta, que isso e aquilo. Não. Deus nos ama, Deus te ama. E se Deus me ama, e se Deus te ama, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim. Que nós possamos frutificar. Já pensou quando Cristo chegar de repente: filho, e aí, como é que está as suas mãos? E você ficar com vergonha. Porque, irmãos, tudo está acontecendo. Conhecimento de Deus, conhecimento, e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, ele vai dizer: eu era menino, pensava como menino, mas depois que cresci, deixei as coisas de menino de lado. A palavra criança, menino, na língua grega, são duas palavras: teknia e ruios, na língua grega. Teknia é aquela criança madura, é aquela criança inexperiente, é aquela criança que gosta de travessuras, correr, aquela coisa toda, chora, qualquer coisa, está chorando, mas depois se alegra. É a criança imatura, tá começando. Mas a criança, o filho, ruios, é aquele filho que é experimentado na fé. Ele já apanhou, já foi caluniado, maltrataram, fizeram tantas coisas, e ele continua dizendo: eu estou arraizado em Deus, eu estou me aprofundando no Senhor, eu não largo, eu não desisto, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação eterna em Cristo Jesus. Porque ele aprendeu e continua aprendendo. Paulo ainda vai dizer: olha, pelo tempo que vocês têm, já era para ser mestre, mas ainda necessita de leite, porque sois inexperiente. Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo: olha, que nos últimos dias muitos terão comichões nos seus ouvidos, que não irão querer dar ouvido à verdade. E Jesus disse, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. É você conhecer a verdade, é você estar cheio do conhecimento de Deus, que aí Deus, com certeza, que é a própria palavra, Ele vai começar a mudar a sua vida por dentro, aleluia, e as pessoas vão ver por fora que realmente você é uma nova pessoa, que realmente você teve um encontro com Deus, que a sua vida pertence ao Senhor, e é por isso que Deus, Ele começa mudando por dentro primeiro.
tirando tudo que há em nós que não agrada ao Senhor. Se você vê, como eu ouvi uma ilustração da ostra, a ostra, ela tem a pérola, valiosa aquela pérola, mas para se tornar uma pérola, a ostra é um mecanismo de defesa que ela tem, que um grão de areia, alguma coisa vai entrar nela, e para se defender, começa a trabalhar ali um processo, parece que leva cerca de 3 anos, aquele processo trabalhando naquilo, matando tudo aquilo, e vai se tornar naquela pérola valiosa. Por isso que às vezes existem questões na nossa vida que Deus vai trabalhando, tirando, modificando, vem ferida, vem tantas coisas, e Deus vai tirando daqui, tirando dali, transformando, acerta aqui, aperta ali, e é isso e aquilo, para você se tornar uma pérola preciosa aos olhos de Deus e da sociedade. Amém? Então, terceiro lugar, além de você, para ser frutífero, aprofundar as suas raízes, você tem que aprofundar as raízes, você tem que cooperar no processo de Deus, no reino, e por último, você aguarda uma grande colheita. Se você está sendo frutífero no conhecimento de Deus, frutificando, aguarde uma grande colheita. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, quando vocês estiverem unidos a Ele. Você já parou para pensar nisso? Quando você estiver unido a Ele e Ele em você, aí eu começo a dizer: quem me separará? É luta? É dificuldade? É isso, é aquilo? Eu estou unido, eu estou colado com Ele. Pode acontecer o que acontecer, eu estou colado nele e Ele colado em mim. Eu não vou largar, eu não vou desistir. Eu me aprofundei em minhas raízes, encontrei a rocha, me embolei todo na rocha. Vamos esticar ele, não consegue, ele está unido, não consegue, amém? Os enraizados, para frutificar, devem aguardar uma grande colheita. Não tem pressa, não tem pressa. A palmeira é um crescimento lento, mas consistente. Crescimento lento, mas consistente. Porque a palmeira, o cedro, ele vai crescer pouco para cima, mas para baixo, algo sobrenatural está acontecendo. As raízes, se aprofundando, querendo só as partes freáticas da terra, buscando água, depara em rocha, não para, bate, se enrola e vai, não para, porque quer se arraizar. Igualmente tem que ser eu e tem que você, amém? Não tenha pressa, Deus ainda está trabalhando em você. Eu gosto de um texto, Paulo, Filipenses 1,6 vai dizer: tende por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará até o conhecimento, até a volta de Cristo Jesus. Ele vai aperfeiçoar. Então, não tenha pressa, mas para isso, deseje ser moldado, deseje ser transformado, deseje ser frutífero no conhecimento de Deus. Senhor, eu não quero, quando você vai ler a Bíblia, como o salmista disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu enxergue, contemple as maravilhas da tua lei. Contemple. Recentemente nós pregamos uma passagem linda
aonde muitos a gente vai ver nome de pessoas na Bíblia e dá até sono. E a gente pregou recentemente em uma passagem lá em Números, 5 nomes de mulheres interessantes, irmão, poxa, interessante. E aí falamos o nome de uma mulher chamada Mala, que significava confiança em Deus. A outra mulher falava que ela era batalhadora, persistente. A outra mulher, Noá, o nome dela significava aquela que não anda com os pés amarrados, ela tem equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio na vida espiritual. Falamos de Milca, que era alegria, autoridade, aquela que sabe que tem autoridade. Você tem que saber, meu irmão, minha irmã, que você tem autoridade no mundo espiritual. E falamos de Tirsa, que significa alegria de viver. É aquela que é a menina dos olhos do Senhor, como Israel era para Deus. Nós também somos isso, amém? Coisas maravilhosas, aleluia. Então você aguarde uma grande colheita, aleluia. Por isso Deus está trabalhando. Não tente ofuscar a realidade de que não é você, mas é Deus que o faz frutificar. É Deus que o faz frutificar. Aí eu tenho dito, você está comendo, você está bebendo, você está vestindo, glória a Deus. Isso é prosperidade de Deus na minha e na sua vida. Não, é prosperidade de Deus na minha e na sua vida. Mas eu quero meu carro, quero minha moto, quero minha casa assim, assim, assim. Ótimo, você quer? Trabalhe. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas serão também acrescentadas. Mas às vezes quer fazer outras coisas, tantas coisas, quem sabe até errado, e aí pensa que realmente está sendo abençoado, onde na verdade não está, amém? Pessoas que querem colher rápido demais, pega uma, eu não sou agricultor não, mas tive essas, vá plantar, e aí, poxa, eu quero que cresça logo e dê logo fruto, aí vai colocar produtos, vai crescer, não vai? Vai crescer. Mas com certeza, o fruto não é igual. Aquele que é realmente do natural, no tempo certo, você botando água, botou água, ela vai, as raízes vai descendo, buscando da terra, não é isso como a gente estuda? A raiz, aí vem caule, me lembrei agora da época de escola, aí vem para depois trazer os alimentos, e quer, olha que coisa maravilhosa. E aí o fruto, quando você come, meu pai, que fruto, que manga deliciosa. Hoje em dia você está vendo umas frutas que, tantas químicas, produto que botou poder, e fora animais, aves, tantas coisas que a gente estamos acontecendo nessa atualidade. Então, não queira colher rápido demais. Geralmente gostam dos holofotes. Pessoas que querem colher mais rápido é porque gostam dos holofotes, gostam de se aparecer, gostam de estar, que sabe, na frente. João Batista disse: é preciso que eu diminua e que ele cresça. Eu não preciso, com certeza você não precisa de aplausos humanos para ser autenticados, para ser validados, porque quem nos autentica é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, pessoas que querem colher rápido demais, geralmente gostam dos holofotes. Se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado, porque significa que se importa mais em agradar
pessoas do que agradar a Deus. Cuidado, amém? Quando entendemos a visão daquilo que estamos nos tornando em Deus, não há outra coisa a esperar senão uma grande colheita. Quanto mais profunda as nossas raízes, mais fruto e colheita farta e abundante. Não precisamos ficar preocupados com os frutos, mas com a profundidade das raízes. Os frutos serão certos se estivermos cada dia enraizados em sua palavra. Estar enraizado quer dizer que não estamos buscando uma plataforma visível para qualquer que seja o nosso chamado. Significa que não estamos forçando a porta que Deus não abriu. Estamos esperando que Deus nos coloque diante de pessoas no tempo certo. Minha esposa, ela passou um período desempregada. Não, Senhor, eu vou continuar buscando isso e eu desejo trabalhar em tal lugar. Por 2 vezes, o trabalho chegou na porta, batendo, ligando. Nem procurou. O quê? Não, vou aqui, ali, não. Busca o Senhor, adore a Ele, louve a Ele, agradeça ao Senhor, porque Ele sabe a minha, a sua necessidade. E Ele vai estar abençoando. Mas precisamos arraizar, precisamos conhecer mais esse Deus. Se você não aguarda uma grande colheita, é porque possivelmente ainda não está devidamente enraizado em Deus. E na face da terra, em todo o mundo, haverá uma grande colheita de Deus. E vem um alerta. Esta colheita de Deus, que é o arrebatamento, só irá àqueles que estão realmente arraizados em Deus. Concluindo, o conceito de estar enraizado é muito oportuno no nosso dia a dia. Ventos fortes virão e tentarão nos dispersar em todas as direções. Mas apenas as árvores que possuírem raízes poderão resistir diante de tudo que estamos vivendo. Somente irá resistir as árvores que estão com raiz. E Ele está interessado no seu crescimento. Deus está interessado no seu crescimento, principalmente no seu crescimento para baixo, no aprofundamento das suas raízes. Quanto mais profunda as suas raízes, você vai colher mais. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa aplicar muito mais esta palavra no meu e no teu coração, sendo frutíferos no conhecimento de Deus. E para você ser frutífero, procure estar arraizado, procure estar cooperando com Deus e aguarde a colheita. Não tenha pressa. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, Deus, muito obrigado, meu querido, nesta noite, pela Tua palavra que aqui, ó Deus, foi ministrada nesta noite ao coração da Tua igreja. Ó meu Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos arraizando
as nossas raízes no conhecimento da Tua palavra. Para que quando, meu Deus, vierem os intempéries da vida, possamos estar firmes, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que tantas coisas no mundo aí fora está acontecendo. Por isso, misericórdia, Senhor, da minha vida, misericórdia, Senhor, de cada um de nós, misericórdia, Senhor. Queremos sim também, Deus, estar cooperando com o Senhor, meu Deus, sendo cooperadores do Senhor. Ó Deus, e ainda que venha a demorar, ainda, Senhor, que venha a passar anos, mas uma coisa é certa, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que Ele vai se levantar ao meu favor. Nós vamos esperar, Senhor, a colheita. Vamos esperar, Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo aí fora. Continua, Deus, abençoando este ministério, a pessoa do teu servo, pastor José Pereira, e os demais líderes desta casa de oração. Continua abençoando, que a cada dia, Deus, este ministério, Pai, venha estar realmente frutificando no conhecimento, Pai, da Tua palavra, do conhecimento em Ti. Conhecer mais e mais ao Senhor, e com certeza, tudo aquilo que o Senhor já ordenou para esta casa, para a vida de cada um, com certeza irá ser concretizada. E sendo assim, ó Pai, nós oramos com nossos corações gratos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Passo a palavra a quem de direito. Amém. Nossa irmã Alessandra. Deus continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe por mais este dia em que ouvimos a sua palavra. Saiamos daqui com esse desejo de querer profundidade com Deus. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz. Quero dizer para a igreja que esta semana, sexta-feira, temos culto. Final de semana também, você que está em casa pode vir ao culto para celebrar conosco, celebrar o Senhor, o louvor a seu nome. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.